Fala Carlão no Super Agro 2022, ó, eu já almocei por aqui e agora é a hora das palestras. A gente está vendo aqui uma palestra do Charlton Locks, que está aqui do meu lado. Ele é da empresa Produzindo Certo e tem um movimento aí, Eu Produzo Certo. É tudo isso que a gente vai falar com ele aqui para a gente saber que bicho é esse. A gente acha que todo produtor rural produz certo. E não tá, tem gente que não está produzindo certo ainda, não? Olha, tem coisa para ajustar, mas o movimento Eu Produzo Certo, ele vem para valorizar o agro que é feito aqui no Brasil, que é um agro já de muita sustentabilidade. Então o que a gente quer com esse movimento, Carlão, é que produtores que adotam boas práticas, divulguem essas boas práticas e inspirem outros produtores a adotá-las também. Trazendo empresas e mais produtores para esse movimento, a gente consegue posicionar o nosso setor do agronegócio, mundo afora, como realmente um setor sustentável. A gente precisa mostrar a nossa voz, Carlão. Ó, deixa eu começar do começo. O Fala Carlão gosta sempre de começar do começo. Boa. E eu quero saber a história, porque como é que você foi parar? Um homem com esse sobrenome, com esse nome, deve ser origem alemão, no mínimo. Eu quero saber o seguinte, como é que você foi parar no Mato Grosso? Me conta um pouquinho dessa história lá, porque tudo deve ter um bom motivo, um bom começo, não é isso? Não, com certeza. Bom, esse nome aí é mérito da minha mãe, a criatividade dela, não tenho o que falar. Agradeço, eu sou feliz, porque me diferencia, né? Difícil encontrar outro Charlton por aí. Eu acabei indo parar no Mato Grosso. Minha mãe é gaúcha, meu pai catarinense, casaram. Eu já nasci em Curitiba e já fui criado no Mato Grosso. Minha família foi para o Mato Grosso para ocupar a região do Sapezal, produzir soja, né? Então, criar a família numa fronteira, tentar criar para a gente uma qualidade melhor de vida através do trabalho, né? Então, meu pai trabalhou bastante, minha mãe também, para eu conseguir me formar em engenheiro ambiental. E depois de formado, fui trabalhar, ajudei a fundar uma ONG de produtores rurais para que esses produtores pudessem ser melhor amparados do ponto de vista da sustentabilidade, estivessem preparados para encarar essas pressões e essas exigências que cada vez mais aparecem por aí, sejam do mercado, sejam de leis. Então a gente criou com esses produtores uma rede em que a gente presta assistência técnica em sustentabilidade e dessa maneira vai ajudando um a um com conhecimento a entender melhor sua fazenda e se posicionar para conseguir acessar um mercado melhor, uma oportunidade melhor e evitar também o risco de ter um problema, uma dor de cabeça, uma multa, um embargo, seja o que for. Como é que esse assunto é um tema que desperta paixões, desperta, né, muita gente, eu falo assim, a gente está acostumado, tem muita gente que fala com o fígado nessa hora. E a gente tem que usar o cérebro, né? E como é que o cérebro, usando o cérebro, como é que o produtor pode se beneficiar dessa palavra tão em moda, sai fácil da boca falar de sustentabilidade, mas a gente sabe que sustentabilidade talvez não tenha nenhum cidadão, talvez não tenha nenhum jornalista como eu, não tenha um advogado, não tenha um mecânico, não tenha um funcionário público, não tenha, enfim, das N profissões, todas elas de muito valor, todas elas muito especiais para a humanidade, mas talvez não tenha ninguém que seja tão sustentável quanto os agricultores. Afinal de contas, o cara tem uma fazenda, se ele não trabalhar pela sustentabilidade daquela fazenda, ele está jogando contra o patrimônio. Não, falou tudo, Carlão. Quando a gente pensa assim, foi dada para o produtor a oportunidade e a missão de cuidar de parte da terra do mundo, né? Parte do recurso natural do planeta. Isso é uma missão muito nobre, mas com essa missão vem uma responsabilidade grande, né? E eu acho que os produtores acabam se sentindo incomodados com pressões ambientais, porque o que a gente vê aqui no Brasil é muito produtor fazendo um esforço gigante para produzir com sustentabilidade e ainda assim sendo considerado um produtor ruim ou sendo taxado como um vilão do meio ambiente. E não é isso. Só que para que a gente mude isso, é preciso que os produtores consigam demonstrar com transparência os resultados ambientais do seu negócio. Então eles precisam de números, eles precisam medir o quanto eles emitem de carbono, o quanto eles preservam de água, o quanto eles estocam de carbono, o quanto eles protegem de biodiversidade. Isso tudo pode ser tangibilizado em número e aí esse número vai conseguir falar pela fazenda dele
para aquela parte da sociedade que não conhece o campo de fato, né? Então o que a gente precisa é melhorar o discurso, né? Lógico, existem pontos a serem melhorados. Como todo setor econômico, todo ano a gente vê um avanço, uma melhoria que pode ser feita, uma maneira melhor de fazer algo que era feito no passado de uma maneira diferente. E é isso que é a sustentabilidade, é você estar atento em como continuar produzindo, conservando os recursos naturais, com sustentabilidade financeira do seu negócio e com o olho lá na frente, né? Não apenas no resultado imediato, ou seja, como a minha fazenda continua produtiva no longo prazo, como o meu negócio continua viável no longo prazo. Porque se os produtores passarem a ter embargos, problemas de comercialização, como é que fica? Você vai centralizar isso em meia dúzia de grandes empresas, você tira um monte de produtor da jogada e aí a sociedade vai ver um preço caro nisso no futuro, né? Então o que nós precisamos fazer isso é empoderar o produtor para que ele consiga mostrar para a sociedade o quanto ele faz certinho. Corrigir os detalhes em casa, tem que ser feito. Continuar sempre atento com as tendências e as melhores formas de produzir comida, fibra e energia, né? E dessa maneira, você consegue ter realmente uma agropecuária que vai se perenizar e que vai parar de ser taxada de vilão do meio ambiente. Agora vem cá, tudo isso demanda, eu imagino, né? E eu quero que você desenhe para mim aí. Imagina que eu sou um fazendeiro, gostei aqui desse seu discurso, mas ainda não tô com esses números, não tenho, vamos dizer assim, faço malemar, tô conseguindo fazer aquele arroz com feijão e tal, para conseguir me manter aí no negócio, mas eu quero melhorar. Como é que é possível, isso demanda altos investimentos, ele está ao alcance do pequeno, do médio, do grande, para quem que é isso ou é para todo mundo? Me explica aí. Não. É para todo mundo. Eu acho que qualquer produtor, independente do tamanho, independente do que ele produz, ele precisa entender a fazenda dele como um negócio e começar a ter os números do negócio dele. Os números de sustentabilidade são alguns dos números que ele precisa ter também. Na maioria dos casos, para esse produtor conseguir ter esses números, ele vai precisar sim de um apoio profissional, de uma assistência técnica. É, né? Aí que entra produzindo certo, a sua empresa. Entra produzindo certo, mas não tem só produzindo certo não, viu gente? Você tem aí assistência técnica também feita de maneira pelo governo e a Produzindo Certo está aqui para ajudar a somar, né? Hoje nós já temos mais de 3 mil fazendas atendidas, devemos chegar a 6 mil até o final do ano, mas enfim, a gente sabe que para esse horizonte de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, precisa de bastante gente trabalhando lado a lado com o produtor. Primeiro passo é esse, tentar encontrar uma maneira de receber esse conhecimento. E aí vai ter, através da Produzindo Certo, assistência técnica, EMATERS, ATERS, né, serviços de ATER, as traders, frigoríficos, bancos já contam com algum apoio também para o produtor nisso, né? Então o produtor pode procurar aquele seu parceiro na hora de comprar ou de vender a sua produção, que é possível que vários deles já têm programas para apoiar os produtores a serem mais sustentáveis. Do diagnóstico, o produtor consegue aí fazer um plano de ação. Ele vai entender tudo que está certo, tudo que está errado, se o risco é alto, é baixo, se custa muito dinheiro arrumar, se custa pouco dinheiro arrumar. E aí ele começa nessa caminhada de transformar a fazenda dele. Tem que ser um negócio que pare de pé. Não adianta querer olhar para todos os problemas da fazenda, às vezes tem muito problema, e falar, vou resolver tudo ano que vem. É difícil. Pode vir a ser caro. Então isso tem que acompanhar o fluxo de caixa da empresa, tem que fazer parte do negócio. Você vai fazendo os ajustes, boa parte nem custa tanto dinheiro, só o conhecimento já garante uma melhoria, né? Nós temos ali um protocolo em que a gente avalia a propriedade rural e a gente dá uma nota de 0 a 100. Então é basicamente como se fosse a prova da escola. O que está nessa prova? Toda a legislação ambiental e social brasileira e as boas práticas agropecuárias. Então a gente vai olhar para a fazenda e falar, olha, de 0 a 100, você atende ou não toda a legislação ambiental e social e essas práticas essas boas práticas agropecuárias. Aí fica claro para o produtor o que falta. Às vezes é um detalhezinho, às vezes é isolar um cantinho ali da nascente para proteger, às vezes é construir uma cerca, às vezes é só dar um treinamento para o funcionário, às vezes é só ir atrás de atualizar uma informação num órgão público, né? Então tudo isso vai ajudando o produtor a melhorar o score dele e se posicionar
para aquele que compre, para aquele que empresta dinheiro para ele, como um cara diferenciado, né? E essas empresas, as traders, frigoríficos, elas já estão interessadas em se relacionar com esses produtores sustentáveis e, em alguns casos, tem até algum prêmiozinho de sustentabilidade. Na verdade, você está dizendo o seguinte, de repente ele pode descobrir que a sustentabilidade pode agregar um produto a mais. Ele tinha boi, ele tinha lavoura, ele tinha suinocultura, avicultura ou qualquer outra coisa, mas de repente a sustentabilidade pode realmente virar um negócio a mais, além de fazer ele ter, por exemplo, desconto em financiamento, por ser um produtor melhor, é isso? Não, com certeza. Dentro da Produzindo Certo, nós já temos programas em que os produtores conseguem receber um prêmio por sustentabilidade no produto que eles comercializam. Eu estou falando de grandes valores? Não, mas já é um primeiro reconhecimento desse esforço de sustentabilidade que o produtor tem feito. Mais do que isso, existem realmente produtos, como por exemplo o carbono, que logo vão estar no portfólio de venda da fazenda. Hoje ele vende o boi, vende a soja, daqui a um pouco ele vai estar vendendo um crédito de carbono também, porque boa parte das fazendas do Brasil, ela consegue gerar crédito de carbono para comercialização, né? Em alguns casos, a fazenda em si já é uma bomba de sucção de carbono e ela sozinha já consegue quase que ser um projeto de carbono independente. Em alguns casos, você junta algumas fazendas para fazer um projeto, né? Porque cada uma contribui um pouquinho e aquilo fica viável para todo mundo. Agora, esse negócio de carbono, todo mundo fala. Eu quero saber o seguinte, já tem caso concreto desse negócio de carbono? Quando é que vai ter venda mesmo? Agora, inclusive, me parece que saiu a portaria aí do Ministério e tal, para regulamentar isso aí, e o que vai valer mesmo é o seguinte, é mercado, né? Não, no final das contas é mercado. Precisa ter alguém demandando, alguém que precisa comprar um crédito de carbono, e aí isso vai sinalizar para quem tem condição de fazer a oferta, produzir esse crédito de carbono. Você acredita nesse mercado? Você acha que vai ter gente querendo comprar? E eu queria até que você é especialista no assunto, você desse um exemplo para nós, para deixar isso bem desenhado para o nosso público. Olha, sim, o mercado está vindo. Depois da COP26, que aconteceu no ano passado, boa parte dessas empresas do agronegócio assumiram um compromisso de ser net zero. Ou seja, elas querem demonstrar para a sociedade e para os seus acionistas que a operação dela não emite carbono, não contribui com mudança climática. Para isso, ela vai ter que engajar a rede de produtores que trabalha com ela. Então, no caso, por exemplo, de uma trader, quem vende a soja, no caso de uma empresa de químico, o produtor que compra o químico dela, né? Então, nós temos aí um mercado grande. Se essas empresas estão sinalizando, elas estão sinalizando. E elas têm o produtor como um parceiro. Elas não podem voltar atrás agora, né? Assumir o compromisso. Os produtores vão conseguir fazer a parte deles. Aí a gente vai ver o cheque. Um ponto importante. Pois é, eu sou louco, eu acredito nas coisas só depois da TED, viu? Esse é o ponto. Mas uma coisa super importante que a gente tem que entender, Carlão, é a expectativa. Tem gente que acha que vai ficar milionário, produtor que tenha lá a sua fazenda, que vai ficar milionário com o mercado de carbono. E às vezes é bom entender um pouquinho melhor o que são os números. Aliás, só para falar um pouquinho para o produtor que está assistindo, não perde nenhum Fala Carlão, que se inscreveu no canal. Pelo que você está falando, deu para entender o seguinte, se esse negócio de carbono não der nada, na verdade, assim, tudo que esse caboclo está dizendo, se eu entendi, e se eu sou um fazendeiro, eu estou dizendo o seguinte, se eu vou ter, se eu ainda não tenho a minha fazenda na mão, fazendo tudo isso que está falando, vou ter a minha fazenda na mão, portanto, vou ter uma operação mais eficiente, portanto, vou produzir com mais lucro, com mais eficiência. Por si só, já é uma coisa autoexplicativa, né? A Produzindo Certo tem uma frase lá que a gente só entra num negócio se for bom para o produtor. Então, quando a gente entra, é porque a gente vai agregar e vai levar algum valor direto para o produtor. O mínimo valor que a gente sempre espera agregar em algo que a gente se envolve é essa transferência de conhecimento, é a assistência técnica para que o produtor entenda melhor a sua fazenda e maneje melhor ela. Ponto. A partir daí, um mercado de oportunidades para o produtor que está fazendo a coisa certa começa a se abrir, né? Então, aí, crédito de sustentabilidade, crédito de carbono, finanças verdes, são alguns exemplos de oportunidades, né? A gente quer trabalhar para ter cada vez mais oportunidades para mais produtores. Pois é, eu falando em finanças verdes, outro dia falando aí com o pessoal de cooperativa, tá isso uma coisa que está indo muitíssimo bem
E as pessoas... Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, o mercado é que tem que acreditar, né? Se eu vou emitir um CRA, se eu vou emitir um CRA verde, emitir um documento, quer dizer, eu vou emitir algo para captar um recurso, o mercado precisa acreditar no que eu estou fazendo, né? Sim, chave do sucesso de operação financeira é credibilidade. Né? Você precisa se preocupar com o risco ambiental da operação, se você quiser fazer uma operação verde, né? Então garantir que aquele dinheiro não vai ser utilizado em nenhum tipo de crime ambiental, em algum tipo de impacto negativo ambiental. Você precisa analisar o risco de crédito, ou ver aquela operação agropecuária em si, ela faz sentido, ela para de pé, o cara que está fazendo aquilo sabe o que ele está fazendo, né? Para evitar aventureiro. E por último, a gente entende que o agronegócio é um componente que sempre tem um risco climático associado. Então, como reduzir o risco climático, oportunidades de seguro que acabam protegendo a operação são chaves. A Produzindo Certo fez, no ano passado, em parceria com a Thrive e com a Gaia, a primeira emissão de um CRA verde pulverizado, certificado CBI da história. Aqui para 14 propriedades brasileiras, né? 6 grupos econômicos, 6 grupos de produtores espalhados no Mato Grosso e em Goiás. E eles, pela primeira vez, acessaram um investidor internacional, o mercado de capital internacional, como mais uma forma de custear ou de realizar investimento dentro da sua fazenda. Eles conseguiram demonstrar credibilidade para um grupo de investidores, foram lá e pegaram o dinheiro. Maravilha. Ó, esse caboclo aqui é um craque, né? A gente podia conversar aqui o resto da tarde, mas eu acho que já tá bom demais. Esse Fala Carlão aqui já estourou todo o tempo. Escuta, eu queria que você mandasse um abraço pra dona da pensão, né, rapaz? Aline, tô me comportando, o Carlão tá de olho, viu? Beijão pra você. Ô Aline, eu tô de olho nele aqui pra você, viu? Mas tá tudo em ordem, show de bola, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, realmente espetacular. E me fala dessa parceria aqui com o AgroGalaxy, o que o AgroGalaxy contribui com a Produzindo Certo e com os produtores rurais? AgroGalaxy, assim, pela magnitude que eles têm, eles são um player super importante para o agronegócio como um todo, independente de qualquer coisa. E eles optaram por criar esse ano o Instituto AgroGalaxy, uma instituição focada em inovação e sustentabilidade para ajudar o produtor. Está completamente alinhado com o que a Produzindo Certo entende como necessário para o agro brasileiro, né? Tivemos a felicidade de ter a Aline convidada para fazer parte do time do conselho do Instituto, né? Então, estamos juntos nessa caminhada. Temos mais um parceiro para andar ombro a ombro com a gente agora. Maravilha. Você sabe que no dia que eu entrevistei a Aline, eu falei, ô Aline, eu uso a meia da Produzindo Certo até hoje. Você lembra disso? Essa meia fez sucesso, essa meia foi boa. Eu ainda devo ter um par lá em casa também. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Charlton Locks, da Produzindo Certo, que deu um show aqui, vocês estão vendo, o cara é um cracaço. E esse Fala Carlão, direto aqui do evento maravilhoso do Super Agro 2022, aqui da AgroGalaxy. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. A gente volta daqui a pouquinho com mais informação, direto aqui de Londrina. Valeu, gente. Fui. Valeu.